O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec, editado pela editora FEB. Temos também Alak e Aide, que editam o mesmo livro. É um livro importante porque Kardec aqui faz uma síntese das dúvidas que as pessoas têm. Então, tem o cético, tem o crítico, tem o padre e depois tem outros resumos para vir esclarecer a doutrina. Então, nós vimos no crítico que a pessoa já vem prevenida e achando que pode destruir a doutrina espírita. Aqui o cético ele já vem com uma outra postura e o Kardec até aparentemente mais receptivo com ele. Então, segundo o diálogo, o séptico. Visitante. Compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de falar. Então, ele já tinha ouvido Kardec falar sobre um estudo preliminar da doutrina espírita e então ele já entendeu que é importante dar uma estudada. Ele já não é tão arrogante quanto o primeiro, ele já chega mais macio para fazer o questionamento. Como predisposição pessoal, digo-vos-ei que não sou a favor nem contra o espiritismo, porém, que esse assunto me excita o interesse no mais alto grau. Ele tem curiosidade de conhecer, é o que move ele a estar ali naquele momento. Entre as pessoas de meu conhecimento, há partidários e adversários dele. A seu respeito, tenho ouvido argumentos muito contraditórios e propunha-me submeter-vos algumas das objeções que foram feitas à minha presença e que me parecem, de certo modo, para mim, ao menos, que vos confesso a minha ignorância a respeito. Ele tem as objeções, ele quer levá-las a Kardec, porque eles acham que elas são importantes, mas ele confessa que é ignorante a respeito do assunto, então ele quer se instruir. Allan Kardec. Terei grande satisfação, meu amigo, em responder às perguntas que me quiserdes dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder a todas. Essa questão do pensamento oculto, sempre que eu leio, me intriga. Eu falo assim, mas Kardec lia o pensamento dos outros? Hoje a gente já entende que determinadas palavras colocadas dentro da pergunta ou no meio da frase, durante um diálogo, já fica bem patente a forma com que a pessoa quer lidar com aquela situação, como que ela quer se posicionar diante do assunto. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. E aqui Kardec coloca que a ciência da doutrina espírita é nova, não tem muita coisa para se falar, conforme as pessoas gostariam, então, e tem ao mesmo tempo muita coisa para se estudar, e que em um curto espaço de tempo não vai dar para falar isso. E também não tem como responder todas as perguntas, obviamente. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido de algumas horas. Portanto, todos os aspectos da doutrina espírita não se dá para falar em algumas horas, nem em alguns dias. Tem que fazer um estudo mesmo aprofundado. A pessoa tem que se interessar. Compreendeis que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada pessoa em particular tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Então, tudo que foi escrito, tudo que foi passado, toda a filosofia espírita não dá para se falar em algumas horas. Portanto, Kardec traz um resumo para que a gente possa entender alguns dos aspectos da doutrina espírita. Em prévia leitura, cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior parte das questões a que venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar um desejo sincero de instruir-se. Portanto, se você tem muitas dúvidas sobre a doutrina espírita, você quer perguntar, é claro, mas se você lê o Livro dos Espíritos, onde temos 1019 perguntas com 1019 respostas, mais 17 itens de introdução e 9 de conclusão, além
de cerca de 200 subquestões inseridas dentro das questões. Se, pois, dela ainda existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldade, porque já se possui um ponto de apoio e não se tem necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina. Se o permitirdes, livrar-nos-emos, por ora, algumas questões genéricas. Então, uma parte importante que temos aqui é que a doutrina espírita traz para a gente alguns dados importantes, que numa leitura vai sanar a maioria das dúvidas e, logicamente, que vai ficar aquelas que a pessoa não percebe, algumas questões vão deixar algum tipo de dúvida, e aqui, então, ele vai colocar alguns aspectos apenas do estudo. Se o permitirdes, limitar-nos-emos, por ora, a algumas questões genéricas. Então, a parte mais essencial, a parte mais genérica, é que nesse momento ia ser colocada. Visitante. Tenha a bondade de chamar-me à ordem sempre que eu dela me afaste. Então, todo aquele momento, o Kardec vai colocando as condições e a pessoa já tem a humildade de falar, se ele se afastar do aspecto central, que o Kardec o chame à ordem.